Fala galerinha, professor Leandro com vocês mais uma vez. Hoje a gente vai estar estudando um pouquinho a respeito das organelas citoplasmáticas. A gente vai estar vendo aí quais são as principais organelas que aparecem dentro do citoplasma das células eucariontes, as principais funções que elas apresentam de uma forma mais resumida para estar complementando o conhecimento da galera que quer estudar a respeito desse assunto, tá bom? Então, dentro da célula eucarionte, nós temos algumas organelas que elas são sempre citadas. Então, a gente vai colocando aqui o nome dessas organelas e explicando algumas funções que elas apresentam principalmente. Já tem um outro vídeo que eu gravei anteriormente, que é bom vocês estarem olhando, que fala sobre o citoplasma, tanto de célula animal quanto de célula vegetal, comparando um com o outro e mostrando suas principais diferenças, tá? Então seria bom o aluno estar olhando esse outro vídeo para poder dar uma reforçada, uma complementada na aprendizagem, tá bom? O termo organela, para poder ser uma organela, ele tem que estar com a presença ali de membranas. Então você vai ter uma porção dentro do citoplasma da célula que ele vai estar delimitado por membrana, ele vai ter a presença de membranas. Então esse é o conceito de organelas, falando assim de forma simplificada. O citoplasma, a gente pode estar comparando ele como se fosse uma indústria, e para ficar também mais fácil para o aluno entender, eu comparo com a própria escola. Dentro da escola existem vários setores. Você tem a direção, você tem a secretaria, você tem as salas de aula, a biblioteca, você tem o laboratório de informática, tem o pátio. Então você tem várias divisões, vários setores dentro dessa escola, e cada um desses setores eles têm uma função específica. Cada um desses locais dentro da escola ele executa uma função específica. Então, se você precisa, por exemplo, de jogar bola, você não vai no banheiro da escola para jogar bola. Você vai para a quadra, para o ginásio. Se você precisa fazer uma pesquisa em livros, você vai estar indo na biblioteca. Não tem como você fazer uma pesquisa lá no gramado da escola. Se você vai ter aprendizagem, vai ter explicação de conteúdos, a execução de exercícios, copiar conteúdo, interagir com o professor, você vai estar na sala de aula. Então, observaram que cada um desses setores estão distribuídos na escola. A escola, ela tem margeando ela o muro, e dentre esse muro, né, na porção interna, onde esse muro está cercando, você tem esses setores. E cada um desses setores, eles têm uma função específica. Então cada setor, a direção, a secretaria, a biblioteca, a sala de aula, banheiro, ginásio, etc., funciona como se fossem as organelas. E esse local, todo esse espaço que está do lado interno do muro, o muro que está na parte externa, margeando essa escola, a gente poderia fazer uma analogia como se fosse a membrana plasmática, e tudo que está compreendido ali dentro, da parte interna desse muro, né, do lado interno, seria o citoplasma da célula. Uma indústria também funciona dessa maneira. A indústria tem seus setores e cada setor tem uma função. Então no citoplasma funciona dessa maneira também. E cada um desses setores serão as organelas, e as organelas elas têm membranas que delimitam ela dentro desse espaço citoplasmático, tá bom? E quais seriam essas organelas? Vamos seguir aqui numa certa sequência. A primeira delas, que eu quero que vocês conheçam, é o ribossomo. Bom, então, ribossomo, ele é uma organela que está presente tanto em célula procarionte quanto em célula eucarionte. É uma das poucas organelas que a gente vai encontrar nos dois tipos de células, porque todas as outras demais, a grande maioria das outras que a gente vai estar comentando, só está presente em célula eucarionte, tá bom? Então o ribossomo está presente nos dois tipos, tanto em procarionte quanto em célula eucarionte, enquanto que as demais lá na procarionte, a maioria delas a gente não encontra, ela vai estar ausente, tá bom?
O ribossomo ele vai estar participando da síntese de proteínas, síntese proteica, ou seja, a produção de proteínas dentro da célula. Vamos dar uma olhadinha aqui na internet para a gente observar a foto do ribossomo. Então aqui nós temos uma figura e esses pontinhos aqui que a gente está vendo como se estivesse salpicando aqui, ó, o ribossomo, aqui, como se tivesse vários pontos, como se fosse quando você joga granulado em cima de um bolo. Então esses vários pontos aqui são os ribossomos, eles que vão estar fazendo a parte da síntese proteica dentro da célula. Agora a gente volta lá para o slide para a gente continuar as nossas outras células. Vocês observaram ali que dentro daquela célula você tem distribuído essas organelas ali dentro e que cada uma delas vai estar executando uma função, tá? Outro tipo de organela que a gente vai estar encontrando são os retículos. Nós temos o retículo endoplasmático dentro da célula. E o retículo endoplasmático, ele vai existir dois tipos. Nós temos o retículo endoplasmático rugoso e nós temos o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, ele pode ser representado pela sigla HAIR, que é a abreviação de retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático liso também pode aparecer com a sigla HEL, que também é a abreviação de retículo endoplasmático liso. Também nós temos ali no retículo endoplasmático, falando do rugoso, a presença do ribossomo. Então vamos pegar aqui o retículo endoplasmático rugoso. Vamos falar do HAIR primeiro. Então, no retículo endoplasmático rugoso, ele leva esse nome de retículo endoplasmático rugoso porque ele tem aderido às suas membranas o ribossomo. Se o ribossomo faz a parte de síntese de proteínas, o retículo endoplasmático rugoso também vai estar participando da síntese proteica. Então, uma das funções do retículo endoplasmático rugoso é a produção de proteínas. O retículo endoplasmático rugoso pode ter um outro nome, que seria o ergastoplasma. É bom a gente anotar também, que às vezes aparece esse nome e o aluno não sabe. Ergastoplasma. Tá? Então pode ser chamado de rugoso, HAIR ou ergastoplasma, esses três nomes, auxiliando aí na síntese proteica. O retículo endoplasmático liso, vamos colocar aqui o HEL, é liso porque não tem a presença dos ribossomos. Como ele não tem a presença, ele é chamado de liso por conta disso. Ele tem algumas funções específicas, tá? Nós temos produção de lipídio no retículo endoplasmático liso, então vamos colocar aqui lipídio. Eu sempre costumo pedir para os meus alunos, quando lembrar ali a função do retículo endoplasmático, o L do HEL, né? Liso lembra lipídio. Então, a produção de lipídio no retículo endoplasmático liso, por exemplo, nós temos a lecitina, que é um tipo de lipídio. Nós temos também o colesterol, alguns hormônios esteroides, como a testosterona, o estrógeno, vão estar sendo produzidos pelo retículo endoplasmático liso. Nós temos também a parte de desintoxicação, está associado ao retículo endoplasmático liso. Então, por exemplo, algumas substâncias podem causar intoxicação no nosso organismo e essa organela que vai tentar desintoxicar. Então, por exemplo, a degradação do álcool, a desintoxicação por causa do álcool, muitos fármacos para ser degradado vai precisar dessa organela, alguma substância tóxica que a pessoa acaba ingerindo acidentalmente, vai ser o retículo endoplasmático liso que vai estar ajudando nesse processo. O retículo endoplasmático liso, tem muita gente que pergunta, já que ele atua ali na degradação do álcool,
Uma pessoa que ela bebe mais, ela tem a presença lá no fígado dela de uma maior quantidade dessa organela? Tem. Então, pelo consumo constante do álcool, o fígado da pessoa ela tem uma maior quantidade desse retículo, o que faz o álcool ele ser degradado mais rapidamente. Porém, isso a longo prazo vai causando lesões no fígado. Isso a longo prazo você vai prejudicando a saúde do fígado, e aí pode desenvolver um processo de cirrose e a pessoa morrer por conta disso. Então não é porque o indivíduo ele bebe mais, ele tem mais retículo endoplasmático liso, que isso não vai ter consequência nenhuma. Então eu posso beber à vontade porque o meu organismo está adaptado, mas isso a longo prazo vai lesionando e vai degradando e prejudicando o fígado cada vez mais, e isso você vai, no decorrer do tempo ali, perder o órgão e o indivíduo morrer por conta disso, tá? Então o consumo de bebida alcoólica aí moderadamente, nada de entortar o caneco e beber mais do que um carro V8 porque eu tenho retículo endoplasmático de sobra dentro do meu organismo, tá? Uma outra função do retículo endoplasmático é que ele pode estar armazenando algumas substâncias, tá? Então armazenamento de algumas substâncias pode estar essa organela associado a isso aí também. Nós temos, deixa eu só conferir se a gente já falou de todos eles. Nós temos o nosso organismo agora próximo à organela, que seria o vacúolo. Então o vacúolo é uma outra organela. Antes da gente ir para o vacúolo, vamos ver novamente aqui a nossa célula. Então nós temos aqui o retículo endoplasmático rugoso, tá vendo que tem bastante quantidade de ribossomo presente nele. E nós temos aqui o retículo endoplasmático liso, então tem a presença do ribossomo, tá? Então a localização, então a gente viu o ribossomo onde que ele fica, a gente está vendo o retículo endoplasmático, a forma dele, é mais próximo aqui, rodeando o núcleo, e agora a gente está vendo o retículo endoplasmático liso, o local onde ele está presente. Próxima organela, então, para a gente estar estudando, vacúolo, vamos voltar lá, vacúolo. Esse tipo de organela, eles são regiões expandidas que tem dentro da célula. Dependendo de qual for a espécie, ele pode estar ocupando ali até uma quantidade assim, de 90% do tamanho celular, principalmente em células vegetais. Bom, então ele tem essas regiões expandidas, ele participa muito do controle osmótico da célula. Então quando você tem ali a regulação de troca de água dentro da célula, é o vacúolo que está presente. Então vamos até colocar aqui que regula trocas de água. Os vacúolos, como eu falei para vocês, dependendo da espécie, se a gente for falar de protozoários, nós temos lá nos protozoários um tipo de vacúolo que são os vacúolos pulsáteis. Pensando aí em protozoários de água doce, eles vão estar fazendo o que? A regulação osmótica. Como eles estão no ambiente de água doce, pelo processo de osmose a água vai entrando no organismo deles. Então esses vacúolos, eles vão fazer esse controle da quantidade de água que vai entrando no corpo desses protozoários que estão em água doce, para retirar esse excesso de água de dentro da célula. Seria bom o aluno dar uma estudada lá na osmose para ver o que é o meio hipotônico, o que é o meio hipertônico, e vai entender melhor esse processo. Tá? Então, esse controle da quantidade de água que entra nesses organismos, de protozoários, vão ser esses vacúolos pulsáteis que vão estar realizando essa função. E nos outros organismos, nas outras células, também ajudando ali no controle osmótico, regulando esse controle osmótico dentro da célula. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nos vacúolos. Vou colocar aqui para a gente ver
a imagem. Aqui nessa figura não tem, mas vamos colocar, vou dar uma busca aqui. Tá, então aqui numa célula vegetal eu tinha comentado que ele pode ocupar até 90% do tamanho da célula, que ele vai estar armazenando substâncias, pode estar armazenando água, por exemplo, para a célula vegetal. E aqui também, ó, na célula vegetal, olha a quantidade de espaço que esse vacúolo aqui está ocupando na célula. E a gente vê lá nos protozoários, então nós temos aqui na imagem um paramécio, e esse paramécio tem o vacúolo fazendo esse controle da quantidade de água. Como o corpo do paramécio, a água, ele está no ambiente de água doce, a água naturalmente ela vai adentrando o organismo, é preciso fazer esse controle. Se tem água em excesso, você precisa retirar esse excesso de água. Então esses vacúolos vão estar relacionados com essa função aí, tá bom? Então vamos para a próxima organela. A gente já viu aqui a figura, voltando lá para o nosso slide. Próxima organela seria o complexo de Golgi ou aparelho de Golgi. Tá, então, o complexo de Golgi é uma organela que ela faz várias funções. Ela pode estar fazendo armazenamento de substâncias, vamos colocar aqui. Então, organela, então assim, você tem material que foi produzido em uma outra organela e esse material pode ser armazenado lá dentro do complexo de Golgi. Nós temos vou colocar o nosso Golgi aqui maiúsculo. Você pode ter a transformação desse material. Então uma substância foi enviada até o aparelho de Golgi e lá ela pode ser transformada, modificada, para depois posteriormente ser utilizada pelo organismo. Você pode ter o empacotamento da substância. Então chegou o material, esse material vai ser empacotado dentro da organela e depois esse material vai ser enviado para um outro local para exercer sua função lá, ou até mesmo dentro da célula para estar sendo utilizado. A remessa também, que seria nesse envio para outros locais de substâncias que chegaram até ali no aparelho de Golgi. Algumas substâncias podem ser secretadas, então processo ali de secreção. Isso acontece quando você tem as enzimas digestivas, por exemplo. Então você tem o material, ele vai ser produzido, pode atuar ali numa outra região, ele é produzido, a secreção dele é produzido e atua em outros órgãos, como o intestino, como no pâncreas, ou também no estômago. No caso, a gente pode citar de secreção as enzimas digestivas que estão no pâncreas. Então elas são secretadas pela organela, pelo complexo de Golgi, depois de executar ali suas funções. Tem uma outra funçãozinha também importante do complexo de Golgi, que seria ali a formação do acrossomo do espermatozoide. Então, o acrossomo do espermatozoide também está responsável nisso aí. O acrossomo é uma região que fica ali na porção do espermatozoide. Eu vou mostrar para vocês aqui na imagem que vai ser melhor para vocês entenderem. Acrossomo espermatozoide. Então nós temos como se fosse na parte superior da cabeça do espermatozoide, nós temos um acrossomo. Essa porção ele tem enzimas. Essas enzimas vão ser utilizadas pelo espermatozoide para poder, quando chegar até o óvulo, ir rompendo aquela camada que está ao redor do óvulo para conseguir perfurar o óvulo e fazer a fecundação. Então, figura que fica melhor para vocês observarem. Então, na ponta aqui da cabeça do espermatozoide tem esse acrossomo. Essa substância que está aqui dentro vai ser utilizado posteriormente por espermatozoide no processo de fecundação. Então ele chega até o óvulo, ele vai liberando essas enzimas ali nas camadas
que envolve o óvulo externamente e vai perfurando o óvulo até conseguir chegar no seu interior e fazer a fecundação. A partir do momento que um espermatozoide consegue fazer isso, ocorrem reações químicas nas camadas do óvulo para não permitir que os outros espermatozoides também consigam adentrar o interior, e esses espermatozoides acabam sendo mortos. Então apenas um dos milhões de espermatozoides que vão chegar até o óvulo vai conseguir se fundir a ele e realizar o processo de fecundação. Também a crossomo é uma função do complexo de Golgi. E em alguns outros organismos, o complexo de Golgi também faz a lamela média. Tá? Então a lamela média é como se fosse uma película. As células que são jovens, são recém-formadas, entre uma célula e outra tem uma película. Essa película seria a lamela média. Ela é formada também, então aqui na figura vocês podem observar, ela é formada também por essa organela. Vamos colocar aqui, lamela média. Também funçãozinha ali do nosso complexo de Golgi. Fechamos o complexo de Golgi. Voltar para o slide para vocês estarem observando. O professor já acrescentou lá. Coloquem aí de vocês também lamela média. Voltando para o nosso slide aqui então, vamos para a próxima, o lisossomo. Próxima organela. Lisossomo, organela que vai estar relacionado ali à digestão intracelular. Então, digestão que vai ocorrer dentro da célula está relacionado diretamente a essa organela. Tem um processo dentro que ocorre ali dentro da célula, por exemplo, de pinocitose ou fagocitose, que vai estar utilizando essa organela auxiliando nesse processo. Então a pinocitose ou na fagocitose, substâncias ou partículas, elas vão ser englobadas. Então elas são englobadas na parte externa da célula, vão ser levadas até o lisossomo, se fundem com esse lisossomo, e aí como ele tem enzimas digestivas dentro dele, essas partículas, esses materiais, eles vão estar sendo digeridos. Aí vai estar acontecendo aí a digestão intracelular, tá? Dentro do lisossomo. Tem um outro processozinho que acontece também, que o lisossomo ele participa, que é a autofagia. Antes de eu comentar da autofagia, vamos voltar lá para a gente ver o lisossomo, como que ele é. Vou voltar aqui na nossa organela, que o lisossomo, mostrando aqui como que a organela é, que essa de vermelho, perdão, que é de vermelho. Essas vesículas tem substância digestiva dentro dela, e tanto no processo, quando precisa ter uma digestão de algum material, é levado até ela que faz esse processo. Tanto a fagocitose como a pinocitose, né, que seria englobamento ou de partículas líquidas ou partículas sólidas, eles vão se fundir, que o material pego aqui fora, trazido para o interior da célula e se funde ao lisossomo para ocorrer a digestão. Voltando para o nosso slide, a gente... O professor sumiu. Opa, tô lá de novo. Então, voltando para o nosso slide, tem o processo de autofagia. O que seria o processo de autofagia? Algumas células, elas acabam digerindo algumas partes dela mesma. Então, precisa ali modificar algum material, excluir outro, remodelar. Então, algumas partes da célula, ela acaba digerindo. Isso se chama autofagia. Nesse processo de autofagia, o lisossomo participa. Então, devido ao auxílio dele, dá esse auxílio porque ele tem essas enzimas que fazem esse tipo de digestão. A autofagia, ela acontece, por exemplo, quando o indivíduo fica muito tempo sem se alimentar. Então, você tem lá uma pessoa que ela ficou privada de alimento por muito tempo, ela é uma pessoa que sempre se alimentou bem, daí digamos que ela se perdeu no meio da floresta e ficou lá 20 dias perdido no meio da floresta. Ela não vai morrer de imediato porque ela ficou sem jantar, sem almoçar esse tempo todo. Ela vai começar a fazer o quê? A queimar as energias que ela tem no corpo.
começar a queimar suas reservas energéticas. Então primeiro ele vai carboidrato, depois começa a queimar lipídio, né, as gordurinhas estão acostumadas, que estão ali acumuladas no corpo, depois começa a digerir proteína, vai utilizando isso para se manter vivo. Esse é um processo de autofágico, quando a pessoa fica muito tempo sem se alimentar, para uma questão alimentar, para o organismo se manter vivo, ele começa a fazer autofagia de algumas estruturas do corpo mesmo, da célula, para poder se manter vivo até essa pessoa acabar essa privação de alimento que ela possui. Algumas organelas que estão desgastadas, ou que estão velhas, ou que precisam ser removidas, vão ser removidas pelo processo de autofagia também. Nós temos, no caso do girino, o girino ele nasce com a cauda, essa cauda depois ela vai regredindo. Isso aí também está relacionado a um processo de autofagia. A organela lisossomo entra aí também, né? Girinos, a galera vê que ele vai ter ali a cauda, ele nasce com cauda e depois essa caudinha vai sendo regredida. Então, processo autofágico até chegar no animal adulto. Bom, vamos para a próxima organela. Agora nós vamos falar do peroxissomos. Peroxissomos muitas vezes aí confundido com o próprio lisossomo. Às vezes o pessoal acha que é a mesma organela, mas não é não. Peroxissomos, ele também vai participar ali da degradação de gorduras, de degradação de alguns aminoácidos, tá? Responsável por isso. Mas a principal característica que define o peroxissomo é a presença de uma enzima chamada catalase. A catalase, ela vai atuar na degradação do peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio se forma naturalmente no nosso organismo ali, porque ele vem da degradação de gorduras, da degradação de gorduras e aminoácidos no processo metabólico ali, acaba produzindo peróxido de hidrogênio e ele é tóxico para o nosso organismo. O peróxido de hidrogênio pode causar lesões nas células, então ele precisa ser eliminado. Se ele é formado dentro da célula, ele precisa ser eliminado rapidamente de dentro dela. Então é o peroxissomo que vai estar fazendo essa função por meio da enzima catalase. Então ela degrada o peróxido de hidrogênio, formando ali água e gás oxigênio depois da reação química. O peróxido de hidrogênio é conhecido pelas pessoas, só que não sabe que tem esse nome. O peróxido de hidrogênio é o popular água oxigenada, né? Só a formulazinha ali H2O2. Então a água oxigenada é formada ali nos processos metabólicos no interior da célula, super tóxico para o nosso organismo. Então, célula aí também auxiliando nessa essa desintoxicação por conta desse produto. Nós temos outra organela, vamos dar uma olhadinha lá no peroxissomo antes da gente ir para a próxima. Aparecendo aqui o girino, mas não é o girino que nos interessa. Vamos colocar aqui peroxissomos. Então essa primeira figura aqui, ó, mostrando o peroxissomos, também outra organela, presença de catalase, peróxido de hidrogênio. Então o nome da substância já está o nome para a organela, é fácil também de estar memorizando. Peróxido de hidrogênio, peroxissomos. Tá bom? Outra organela importante que a gente está vendo seriam os centríolos. O centríolo, na verdade, ele não tem membrana, ele tem essa diferença em relação aos demais, ele não está envolvido ali por membrana, mas quando a gente acaba citando as organelas citoplasmáticas, ele acaba aparecendo, porque é uma estrutura também que está ali dentro do citoplasma. O centríolo, ele vai estar participando do processo de divisão celular, então toda vez que tem um processo de mitose ou meiose, os centríolos vão estar auxiliando nessa divisão celular. Então, eles auxiliam aqui na divisão celular. É bom a gente dar uma olhadinha
a gente conhecer aqui como que seria, né, o aspecto dos centríolos. Então esse aqui é o formato dos centríolos. Eles parecem bastões que vão estar presentes dentro da célula. Lá na mitose e na meiose eles são muito importantes, auxiliando nessa divisão celular. Aí quem quiser se aprofundar um pouco mais, vai ver lá que os centríolos são formados por outras estruturas menores e assim por diante. Os centríolos, eles estão presentes em células animais, a gente vai estar encontrando nas algas, vegetais inferiores, tá bom? Não são todos os vegetais que a gente encontra o centríolo. Vegetais inferiores, mas eu não sei o que são os vegetais inferiores. Estamos falando aí de briófita e de pteridófita, que entra nesse grupo. Não são encontrados nos fungos mais complexos, não são encontrados nas plantas superiores, como as gimnospermas e as angiospermas. Aí o processo de divisão nelas ocorre nesses grupos sem a presença de centríolo. Vou colocar para vocês aqui as fases da mitose, ou então da meiose, que vai estar bem semelhante. Então vai aparecer aqui para vocês. Vamos observar aqui, ó. Então vocês podem estar observando a prófase aqui, ó. Porque vocês podem estar observando os centríolos, eles começam a aparecer aqui na prófase, depois seguindo nas outras fases eles vão indo para os polos da célula e assim por diante, tá bom? Então o centríolo é uma outra estrutura que aparece também na nossa célula. Vamos voltar para o slide para a gente continuar com outras estruturas. Anotaram certinho aí em quais células que eles estão presentes, em quais eles não estão, para depois não estar se confundindo. Vamos falar da mitocôndria agora. A mitocôndria é outra organela citoplasmática. Vamos colocar uma acentuação aqui. Mitocôndria, ela seria ali como se fosse uma usina de energia dentro da célula, participa da respiração celular, principal função mitocondrial. Respiração celular é uma organela que, se a gente for ver, ela é formada por uma dupla membrana, ela tem DNA próprio, né? Então, assim, são organelas que a gente precisaria ter uma aula só para falar dela, de tantas coisas que acontecem na mitocôndria. Na respiração celular, essa produção de energia vai estar sendo produzido uma molécula que a gente chama de ATP, e essa energia, em forma de ATP, vai ser utilizado para realizar todas as funções vitais do qual a célula precisa. A produção de ATP ela não vem somente através da respiração celular, você tem a fermentação também que produz o ATP, porém a quantidade é menor. O ATP é a abreviação de adenosina trifosfato, então a abreviação adenosina trifosfato, também produzido lá na fermentação para dar uma complementação ali quando essa taxa de ATP ela está baixa no organismo, a pessoa está realizando uma atividade física ali bem extenuante, está jogando bola ali, precisou de uma demanda, uma carga energética bem grande, está realizando um trabalho bem pesado. Então, para complementar essa quantidade de ATP que não está sendo no processo de respiração celular produzido na quantidade necessária, a fermentação também pode estar complementando, mas é uma taxa bem menor, um tempo mais reduzido. Outros organismos podem estar realizando fermentação para sua sobrevivência. Alguns tipos de micro-organismos realizam a fermentação, mas não é o nosso caso aqui falando de mitocôndria, tá? A mitocôndria ela tem reações químicas que vão acontecer no seu interior para estar mantendo essa respiração celular, lembrando que precisa ali do oxigênio. Se você não tiver a presença de oxigênio, a gente não vai ter a reação química sendo concluída no seu final. Vamos dar uma olhadinha na mitocôndria só para a gente
visualizar a forma como que ela é, vamos voltar para nossas organelas, né? Organela citoplasmática. Aqui é a nossa mitocôndria. Vocês podem observar que ela tem essas dobras no interior dela. Depois o aluno pode estar aprofundando aí sobre a estrutura da mitocôndria para conhecer melhor. Quanto maior a exigência energética do músculo ou do órgão, maior a quantidade de mitocôndrias que vai estar presente naquele tecido, naquele músculo, naquele órgão, tá? Vamos para mais uma organela. Aqui, moçada, o professor está mostrando para vocês de forma resumida, tá? Essas organelas. Quem tiver interessado mesmo em aprender melhor, tem mais coisa, mais detalhes a respeito delas, tá? Vamos falar dos plastos. Os plastos são outro tipo de organelas. Plastos. Ó, os plastos, eles vão estar presentes em células vegetais e em algas, são encontrados. E dentro desses plastos, dessas organelas, eles vão se dividir em duas categorias. Uma delas a gente chama de cromoplastos. E a outra a gente vai chamar de leucoplastos. Agora vamos separar eles. Quando a gente falar de cromoplasto, nós estamos falando de plastos que têm pigmento no seu interior. Eles vão ter a presença de pigmentos. Nós temos como exemplo de cromoplastos os cloroplastos e também nós vamos ter os eritroplastos. Tá? Quando a gente falar de leucoplastos, eles não têm pigmento. Então a diferença, eles não têm pigmento, eles armazenam amido. Então, uma diferença entre um e outro. Então, para não confundir a cabeça de vocês, ó, os plastos se dividem em cromoplasto e leucoplasto. O cromoplasto tem pigmento, como por exemplo de cromoplasto, os cloroplastos, porque a palavra é parecida, né? Cromoplasto, cloroplasto. Tá? Então, um exemplo de cromoplasto, nós temos o cloroplasto, que é uma organela que vai ter dentro dela lá o pigmento de clorofila. E nós temos o eritroplasto, que também é um exemplo de cromoplasto, que ele vai estar presente quando o fruto maduro do tomate, por exemplo, ele vai ter a presença desse eritroplasto. E o leucoplasto, ele não vai ter pigmento e acaba armazenando amido. Vou falar especificamente para vocês do cloroplasto. O cloroplasto, uma organela importante para a gente. Então vamos lá, o cloroplasto. Ele vai ser uma organela, a gente vai estar encontrando ali nos vegetais, onde ocorre o processo de fotossíntese, e vai estar sendo dentro dessa organela que, pelo processo fotossintético, vai ocorrer a produção de substâncias orgânicas para a planta. Por exemplo, sacarose, lá no processo fotossintético. Tá? Então, substâncias orgânicas vão ser produzidas no cloroplasto. E o cloroplasto, ele tem algumas estruturas dentro dele. Bom, quais são essas estruturas? Ó? O tilacoide, você tem o grano, você tem grana, estroma, tudo dentro ali do cloroplasto. Agora eu vou mostrar para vocês a organela para vocês entenderem o que é cada uma dessas estruturas que eu escrevi aqui no slide.
Vamos observar aqui um cloroplasto. Vou pegar no geral. Ó, essa aqui é a organela. Vocês podem ver coloração esverdeada, porque ela tem um pigmento de clorofila dentro dela. Vamos ampliar aqui. O cloroplasto também tem uma dupla membrana, formando ele e assim por diante. Quando você tem uma espécie de disco, ó, um disco sozinho, parecendo uma moedinha. Essa moedinha achatada, essa bolsinha pequena, achatada, parece uma moedinha, eu chamo de tilacoide, sozinho. Vocês estão observando que essas moedinhas, elas estão ficando uma sobre a outra, formando uma pilha. Vocês podem ver aqui, ó, formando uma pilha. Quando você tem uma pilha de tilacoide, ou seja, cada disquinho desse, cada moedinha desse, você tem uma pilha dele, você tem um grano. Então nós temos aqui a pilha inteira é o grano. Se você juntar todos os granos, ó, um grano, outro, todos os granos, aí nós vamos ter grana. Não a grana do dinheiro, que essa é importante também, boa, mas grana de um conjunto de grãos. E um grano é um conjunto de tilacoide. Tilacoide, uma moedinha, uma pilhinha, um saquinho desse isolado. O conjunto, nós temos aqui, se forma o grano, e o conjunto de grano forma a grana. Esse espaço aqui entre os granos é o estroma. Então, para aquelas estruturas que eu tinha escrito lá atrás, para a gente saber o que é cada um deles e assim por diante. Então, reforçando, o processo de fotossíntese vai estar acontecendo dentro do cloroplasto, dentro dessa organela, que tem o pigmento de clorofila. O pigmento de clorofila tem a coloração esverdeada, aqui também para vocês visualizarem, tem a coloração esverdeada, e por conta disso a gente olha nos vegetais, a gente vê aquela coloração característica que está presente nos vegetais, devido à grande quantidade de pigmento de clorofila. E o processo, por causa desses pigmentos, todo o rearranjo do cloroplasto, vai estar acontecendo a fotossíntese, produzindo substâncias orgânicas. Muito importante no processo de fotossíntese é que no final desse processo tem a liberação do gás oxigênio, que vai ser utilizado por todos os organismos aeróbicos ou aeróbios na respiração celular. Então, um acaba ajudando o outro, porque aqui você vem no cloroplasto, produz substância orgânica. Essa substância orgânica lá no processo de respiração celular, ela vai ser utilizada para a produção de ATP. Então, o que vai ser produzido no cloroplasto praticamente vai ser destruído, né? Não destruir, é uma forma mais fácil de entender, mas vai ser destruído lá no processo de respiração celular. Então, se produz um cloroplasto, substância orgânica, depois lá na mitocôndria, na respiração celular, essa substância orgânica vai ser utilizada para a produção de ATP. Liberação de oxigênio aqui e utilizado na respiração celular. Liberação de gás carbônico na respiração celular, utilizado na fotossíntese aqui, estão inteiramente interligados, um acaba auxiliando o outro. O cloroplasto, célula animal, a gente não vai estar encontrando, presente em células vegetais. E a respiração celular, mitocôndria, está presente tanto em célula animal quanto em célula vegetal. Galerinha, a parte de organela citoplasmática que eu queria comentar com vocês é essa. O basicão, como eu tinha falado para vocês, quem quiser aprender mais a respeito, aí precisa complementar o assunto, precisa procurar em outras fontes. O básico que eu queria que vocês entendessem, uma rápida explicação, é apenas esse aí mesmo, tá? Professor Leandro vai nessa. Em outras oportunidades a gente pode estar complementando melhor algumas outras organelas que são mais complexas, como, por exemplo, mitocôndrio, cloroplastos e assim por diante. E quem gostou, deixa aí o seu joinha, se inscreve no canal
E obrigado para vocês e até a próxima. Tchau, tchau a todos.